A pessoa que estava dentro do carro não conseguiu ver Alison. Ao se aproximar, ela não parava de vomitar e a sua cabeça estava caída para o lado esquerdo. Essa pessoa viu pelo pescoço e disse que dava para ver os órgãos dentro de Alison. Eles estavam fazendo muito barulho e os olhos dela estavam quase cinzas. Olá, assustados, meu nome é Bruno, sejam bem-vindos a mais um Histórias para Contar. O caso Alison Botão. Histórias para contar. Era dia 18 de dezembro de 1994, quando uma mulher chamada Alison Botão estava passando o finalzinho de tarde na praia com seus amigos. E logo ali à noite eles decidiram encerrar o dia comendo sorvete no apartamento de Alison. À noite ela prometeu deixar sua amiga em casa porque não queria que ela fosse embora àquela hora, porque já era muito tarde, então ela decidiu levá-la. Alison deixou essa amiga em casa e voltou para casa mais ou menos 1h da madrugada de domingo. Já de volta ela percebeu que tinham pegado sua vaga de carro e decidiu descer a rua um pouco para que achasse uma nova vaga que fosse viável a pé. Então ela encontrou uma única vaga que ficava embaixo de uma árvore muito escura que cobria toda a luz da rua. Ali mesmo ela saiu do carro e começou a remover algumas roupas que estavam no seu banco de trás. Só que tinha um probleminha, né? Alison tinha o mau costume de não trancar as coisas, inclusive a porta do seu carro. Do nada a porta do carro se abriu, um cara entrou e disse que Alison não se movesse porque senão ele a mataria. Ela olhou para a mão dele, percebeu que ele estava com a faca na mão, então ela achou melhor entrar logo no carro. Ela trocou de lugar com ele, que começou a dirigir. Enquanto eles viajavam, ela olhou pela janela e viu sua casa e mal sabia o que iria lhe acontecer logo depois. Após alguns minutos, ele começou a conversar com ela e disse que o seu nome era Clayton. Então ele falou que ela não precisava se preocupar, que ficasse calma, que ele não ia matá-la, ele só precisava mesmo era do carro. Eles conversaram até que ele explicou que na realidade o que ele queria era o carro para encontrar com uma pessoa. E que se ela se comportasse direitinho e fizesse o que ele estava pedindo, ele desceria do carro e ela não iria mais ver ele nunca mais. Então, Alison, muito assustada, disse que sim. Durante todo o momento, Alison pensou em pular do carro mesmo em movimento. Só que por conta do medo, ela acabou ficando paralisada. Então ela disse, olha, vamos facilitar. Eu te entrego o carro, desço aqui mesmo, te dou todos os documentos e não se fala mais em nada. Mas ele recusou, dizendo que precisava de um carro de uma pessoa desconhecida para ir cobrar uma pessoa que tinha roubado sua TV de forma discreta. Minutos depois ele encontrou com quem tanto procurava. Era um homem, ele parou o carro, pediu para que ele entrasse e apresentou Alison como se fosse sua amiga. Clayton disse que o nome do homem era Thanos e Alison pela primeira vez olhou para o rosto de uma pessoa e sentiu aquela energia muito negativa e que aquele homem tinha uma face de pura maldade. Eles foram seguindo viagem, até que Alison olhou novamente pela janela e notou que eles estavam em um lugar deserto e completamente escuro. Eles tinham parado o carro em uma área rural e disseram que ia fazer sexo com Alison, ela gostando ou não. Perguntaram se ela iria revidar e ela disse que não sabia lutar, já que eram 2 homens, né? Ela não iria conseguir fugir ali, gente. Imagina 2 homens em um carro e uma mulher sozinha ali e tentar fugir. É claro que eles não iriam deixar. Então ela disse que ok. Gente, eles conseguiram estrupar a Alison e depois que já tinham terminado tudo, um dos homens começou a enforcá-la dando uma chave de braço. Alison implorou para que o homem não lhe matasse e ele, não inconformado, aumentou a pressão brutalmente, fazendo ela desmaiar. Eles pegaram a faca e Alison foi hackeada 35 vezes no abdômen. Mas graças a Deus, por um milagre muito grande, durante todas essas facadas, ela conseguiu recuperar a consciência. Quando eles pensavam que Alison já estava morta, eles já iam embora. Foi daí que Thanos percebeu um movimento ali involuntário do joelho dela. Então pegaram a faca e eles deram mais 17 facadas no pescoço dela. Thanos começou a cortar o pescoço de Alison ponto a ponto, até que sua cabeça fosse quase separada do corpo. Por mais estranho que pareça, Alison ainda estava viva o suficiente para ver os 2 entrando no carro, indo embora e deixando ela ali naquele lugar totalmente escuro. Ela ficou viva, então começou a se rastejar pela estrada principal, até que percebeu algo mole balançando próximo à sua cintura e pernas. Alison tinha sido estripada. Então, para poder conectar os órgãos novamente ao corpo, ela teve que pegar uma camiseta, amarrou ali em volta e fez um tipo de espécie de sacola.
Todas as 35 facadas erraram pontos vitais. Só que como eram várias feridas, acabou causando dormência no corpo de Alison, fazendo com que ela não sentisse nenhuma parte do seu corpo do quadril para cima. O canal de respiração tinha sido lacerado, só que um dos buracos permitiu a circulação de ar. Ela relatou que nesse momento teve uma experiência extracorpórea e se viu de fora do corpo. Ela tinha apenas uma escolha: morrer ou então correr o risco de tentar voltar para o seu corpo. Foi daí que Alison conseguiu retomar a consciência, tentou se levantar e saiu andando pela estrada segurando os órgãos. Pegando de estrada fora, passou um carro próximo a Alison, mas quando viu a mulher com a cabeça pendurada e os órgãos para fora do corpo, ele acelerou. Mas pouco tempo depois, passou outro carro e finalmente parou para Alison. A pessoa que estava dentro do carro não conseguiu ver Alison. Ao se aproximar, ela não parava de vomitar e a sua cabeça estava caída para o lado esquerdo. Essa pessoa viu pelo pescoço e disse que dava para ver os órgãos dentro de Alison. Eles estavam fazendo muito barulho e os olhos dela estavam quase cinzas. Essa pessoa chamou a ambulância porque conhecia a região e sabia que a 25 minutos dali tinha um hospital muito próximo, mas a ambulância só veio chegar 1 hora e 8 minutos depois. Eles levaram Alison e a pessoa também foi junto. No hospital, 2 enfermeiras desmaiaram ao ver aquela cena. Então o médico de plantão convocou quase toda a equipe do hospital para poder trabalhar em Alison. Rapidamente eles colocaram um tubo em sua garganta, limparam os órgãos e reconectaram o pescoço. Os enfermeiros ali, muito assustados com o que tinha acontecido, ficaram se questionando o que poderia ter sido aquilo, mas o médico não tinha nenhuma resposta clara. A polícia chegou até o hospital, alegando que Alison poderia morrer a qualquer momento e eles tinham que recolher todas as informações para que eles pudessem prender os criminosos. Então aqueles policiais mostraram um livro de ex-criminosos para Alison e graças a Deus que ela acabou reconhecendo os dois. Eram Thanos e Clayton, 2 estupradores satanistas e ritualísticos. Mas os policiais não podiam prendê-los porque era necessário a declaração da voz alta da vítima, porque lá tem que ser desse jeito. A vítima tem que chegar e dar aquela declaração em voz alta para poder começar as buscas, mas o médico falou que se eles removessem o tubo, ela morreria em questão de segundos. Alison puxou o braço do médico e sinalizou pedindo para que ele removesse o tubo às pressas. O médico explicou novamente o que iria acontecer se aquele tubo fosse removido, mas Alison manteve aquele pedido. O tubo foi removido rapidamente, Alison conseguiu falar a acusação em voz alta, enfim, os policiais conseguiram ir atrás dos criminosos. Com o tempo, ela recebeu alta, voltou para casa, a costura do seu pescoço sarou e o corpo dela voltou a funcionar normalmente. Os 2 criminosos, ainda bem, conseguiram pegar a prisão perpétua. Depois de seu ocorrido, os médicos falaram a Alison que infelizmente ela não poderia ter mais filho porque todas aquelas facadas acabou comprometendo seu útero. Alison tem 2 filhos, mora em Geórgia e é uma porta-voz, escritora e discursista sobre força e sobrevivência. Ela conta que foi difícil contar para os seus filhos o que tinha acontecido, porque toda vez eles chegavam e ficavam: mamãe, o que foi isso, o que foi isso? E ela toda vez dizia que tinha sido um acidente, mas ela conta que conforme eles forem crescendo, ela vai contar o que realmente aconteceu. Porque se ela chegar para uma criança de 6, 7 anos e contar o que realmente aconteceu de uma vez assim escancarado, a criança vai crescer traumatizada, mas depois ela vai tratar de contar pá a pá. E no ano de 2016 foi lançado um filme contando o caso dela. Ela disse que participou ali dos bastidores, ela não quis ser exatamente protagonista do filme, mas ela ficou ali nos bastidores, disse que se emocionou muito e que graças a Deus ela conseguiu ficar viva e que hoje ela vai se recuperando daquele trauma. E esse foi mais um caso que graças a Deus no final deu tudo certo. Então pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você é novo por aqui e caiu nesse vídeo aqui do nada que o YouTube te recomendou, se inscreva aqui no canal que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Deixa seu like, me segue nas redes sociais, comenta o que você achou do vídeo. Se por algum acaso você tem algum relato sobrenatural que tenha acontecido com você, um familiar ou até mesmo um amigo seu, envie aqui pro meu e-mail que está na descrição, que será um prazer contá-lo aqui. Compartilhe com seus amigos, tá bom? A gente se vê no próximo Histórias para Contar. Tchau!